Salam, amigos. A arte islâmica normalmente não representa pessoas, não possui estátuas. A música também é vista, de certa forma, como um tabu. Aqui nós vemos, né, pessoas representadas, porém a maior parte do padrão artístico árabe ou islâmico, ele é composto por mosaicos, padrões geométricos. Vamos ver essas questões de acordo com o Alcorão. Vamos lá. Arte, poesia, dança, música e literatura. Ao contrário do que se imagina, o Alcorão não proíbe algumas manifestações artísticas, como a dança, as esculturas ou as pinturas. Observamos sim a condenação à adoração de pedras e de ídolos, que são, de certa forma, objetos de arte. Então, nós vemos aqui em 590 e 674 que é condenado, né, a idolatria de pedras e ídolos. Salomão, servo que Deus abençoou, mandava que os gênios fizessem estátuas para ele. 34:13. E executaram os jinns, né, para ele tudo quanto desejava, arcos, estátuas, etc. Portanto, a questão das estátuas já é algo a ser repensado, né, porque iriam proibir, sendo que Salomão, servo que Deus abençoou, mandava que os gênios fizessem estátuas para ele. Então, a questão não é a estátua em si, mas sim o que as pessoas fazem. Se as pessoas interpretarem a estátua como sendo uma divindade, então aí está o erro, e não na estátua em si. A estátua em si é um objeto de arte. Vamos lá? Só para comentar um detalhe. Salomão, no Alcorão, ele tem a imagem intacta, né? A imagem muito boa. Já na Bíblia, parece que sofreu algumas deturpações e denegriram a imagem dele em alguns trechos. Aqui fala que ele possuía até um palácio de cristal, cujo o piso era revestido de cristal. Vamos aqui para a poesia. Então, a poesia, normalmente as pessoas, como o Alcorão é melódico, as pessoas na época de Muhammad afirmavam que ele era um poeta, um louco, tal. Então, a poesia no Alcorão ela é vista com olhos assim um pouco com olhar negativo por causa disso, porque as pessoas achavam que o Alcorão era uma mera poesia, mas o texto refuta isso. Vamos dar uma lida aqui. 36:69. E não instruímos o mensageiro na poesia, porque não é própria dele. O que lhe revelamos não é senão uma mensagem ao Alcorão lúcido. As pessoas acusavam Muhammad de ser um poeta devido à melodia do Alcorão. Porém afirmam, é uma miscelânea de sonhos, ele os forjou. Qual? É um poeta, que nos apresente então algum sinal como os enviados aos primeiros mensageiros. E diziam, acaso temos de abandonar nossas divindades por causa de um poeta possesso? Ou dirão, é um poeta, aguardamos que lhe chegue a calamidade produzida pelo tempo. Então, aqui nós continuamos vendo, né, alguns trechos, se quiser dar uma lida, tá? Fala de poesia, né? Então, a poesia, ela é vista assim com um pouco de caráter negativo no Alcorão, na minha opinião. Em 26, 225 a 226, é dito que os poetas vagam, ou seja, não se aprofundam. O conteúdo de seus escritos é vago, superficial e também não fazem o que falam. Então essa é a crítica, né, que o Alcorão, na minha opinião, mais profundamente faz a respeito da poesia. Aqui nós vemos, ó. Não tens reparado como se confundem quanto a todos os vales, em que dizem o que não fazem? Então os poetas falam coisas que não fazem e ficam vagando, né? Vamos lá. Em 26.224 é dito que quem segue os poetas é insensato. Em 26.221, 222 é dito que os demônios descem sobre certas pessoas, e isso pode se estender aos poetas dependendo da interpretação. Parece que os demônios descem sobre quem dá ouvidos aos poetas. Dante Alighieri e Luís de Camões são dois exemplos infames de poetas que escreveram contra o Islã. Então, voltando um pouquinho aqui, a poesia ela está presente na música, né? Então, dependendo da música,
creio eu que se ela for algo que vá contra qualquer princípio do Islã, então ela já é haram. Ok? Vamos lá então. Vamos falar agora do Luís de Camões. Que depois de Suez se converteu. Não longe o porto jaz da nomeada cidade Meca, que se engrandeceu com a superstição falsa e profana da religiosa água maometana. Para mim, esse cara aqui é o melhor poeta que já teve em português, tanto do Brasil quanto de Portugal. Mas ele escrevia contra o Islã, ele tinha muito talento, né? Só que aqui ele tinha essa visão do Islã, né? Ele falou superstição falsa e profana da religiosa água maometana. Camões, na minha opinião, é o melhor escritor da língua portuguesa, mas que horrível que ele escreveu. Dante Alighieri, em sua obra Divina Comédia, descreve Muhammad no inferno, sofrendo um horrível castigo. Quanto à literatura em geral, não encontramos nada além da condenação de textos que desviam do caminho de Deus. Então vamos ver aqui, nós vamos falar de literatura agora. Né? Será que ela é proibida? 31.6. Entre os humanos há aqueles que entabulam vãs conversas, hadiths, para com isso desviar neciamente os seus semelhantes da senda de Deus, do caminho de Deus, né? Escarnecendo-o. Este sofrerá um castigo ignominioso. Não faria sentido uma proibição ampla. O que seria da ciência das línguas e etc.? Então, não faria sentido uma proibição da literatura, uma proibição ampla. Dança e música. Quanto à música, encontramos o fato de Salomão e Davi terem aprendido a linguagem dos pássaros, que é musical. 27:16. E Salomão foi herdeiro de Davi, e disse: Ó humanos, tem-nos sido ensinada a linguagem dos pássaros, e tem-nos sido proporcionada toda a graça. Em verdade, esta é a graça manifesta de Deus. Se a música envolver poesia, pode ser condenável sem entendermos que o Alcorão proíbe a poesia. Não achamos proibição para os casos instrumental ou para a música eletrônica. Também devemos nos lembrar da exortação quanto à forma de nos vestirmos. O maior problema da música é a erotização e a letra e a dança. Se ambas não ultrapassarem os limites de Allah, então é de se supor que não haja problema. Não encontramos nada sobre pintura e dança. Imaginem se o Alcorão proibisse a pintura, o que seria da arte, da propaganda, da arquitetura, arqueologia, etc. Salão, amigos. Até a próxima.